O Google Analytics é provavelmente o melhor dashboard do conjunto de dashboards que existem atualmente. Neste vídeo a gente vai discutir sobre 3 pontos pelos quais o Google Analytics é tão bom e quais as lições que nós podemos tirar dele. A gente está aqui no Google Analytics. É fácil de criar uma conta no Google Analytics, você só vai lá, como se estivesse cadastrando em qualquer plataforma, em qualquer e-mail, vai lá, coloca lá no Google Analytics, abre uma conta e entra, e eles têm lá alguns perfis, algumas empresas de exemplo. Então, o Google Analytics é a principal plataforma do Google para que você acompanhe os seus sites, os seus aplicativos, enfim, os seus produtos que você anuncia e gerencia através dos recursos na nuvem do Google. E aí ele vai trazer uma série de métricas, uma série de informações sobre os seus produtos, sobre os seus sites, quantas pessoas visitaram. Então tem um mundo de informações aqui dentro. Logicamente, esses painéis do Google não são criados em Tableau ou em Power BI, então existe uma tecnologia aí muito mais robusta, muito mais pesada, até porque são produtos para acesso na nuvem, então provavelmente tem um exército aí de desenvolvedores, de PhDs, uma série de indianos aí por trás fazendo esse trabalho fenomenal. Então eu queria listar 3 pontos pelos quais eu acho que esses painéis do Google são tão bons e o que é que a gente pode aprender com isso. Antes de qualquer coisa, já clica aqui embaixo no joinha, deixa aquele like maroto que para você não custa nada, mas pra gente é uma grande ajuda, é um grande incentivo. A gente acabou de alcançar 1000 inscritos, então estamos bastante satisfeitos e é muito bom ter aí o seu like, a sua inscrição pra gente continuar motivado a produzir esse tipo de conteúdo. Então não se esquece de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, que a gente está sempre produzindo conteúdo relativo a Business e Analytics e Business Intelligence. Então olha só, a primeira coisa que você vai notar aqui com relação ao Google Analytics é que ele tem um visual super clean, super limpo, super sóbrio. Então tá muito na moda aí você vê, não só nos canais do YouTube, mas cursos, o pessoal mostrando aí dashboards, aqueles dashboards escuros, né, com fundo escuro, com tons neon, com muito brilho, aquela coisa que realmente fica bonito, fica com um tom tecnológico, mas olha só o que é que o Google traz, né? Então, com todos os seus especialistas ali em visualização de dados, em design, eles apresentam um visual totalmente claro, onde predominam 3 cores, 4 cores, na verdade. Esse fundo, ó, eu não sei se dá para ver aí no vídeo, mas o fundo é um cinza bem clarinho, os painéis geralmente são brancos e os visuais vão ter as linhas ou as barras em azul e as letras escuras. Acho que nem é preto, aqui é um cinza bem escuro. Então você vai perceber, olha só, os ícones são todos muito simples, nada de sombra, nada de luz. Não estou dizendo aqui que os dashboards escuros não são bons, não estou dizendo que você não deve fazer, mas esse visual claro, esse visual simples do Google Analytics passa uma sensação de limpeza e de produtividade. Normalmente, nas ferramentas mais comuns de BI, principalmente Power BI, que é a ferramenta que a gente usa mais aqui no nosso canal, que a gente divulga e realmente acredita que é a melhor que existe no mercado hoje nesse nicho, por padrão, ele tem os fundos claros e as letras escuras, as fontes são escuras. Então, se você quiser fazer um dashboard aí escuro, com aquelas cores neon e tal, aquelas cores brilhantes, você tem, mesmo que utilize recursos para facilitar esse processo, você tem que inverter essa lógica, né? Você tem que colocar ali um fundo escuro, trocar as cores das fontes para claro, para poder dar um contraste. Então, termina que utilizando o padrão de fundo claro e fontes escuras, você termina tendo mais produtividade. Então, o que é que a gente aprende aqui com o Google, com esse painel fenomenal, é que a gente consegue ter um trabalho excelente sem ter que seguir modinhas, né? Então, na verdade, aqui o foco é na clareza, na limpeza. Você percebe que os visuais, eles nem têm atrás do painelzinho, onde fica cada visual, atrás do cardzinho branco, você nem tem sombra, sabe? Tudo muito, muito simples e direto. Então isso aí é um ponto muito bacana que a gente pode aprender, que para que seus visuais sejam lindos e sejam eficientes, eles não precisam ter tons coloridos e brilhantes e neon. Se você gosta, muito bem, mas por uma questão de produtividade, eu penso que os visuais claros saem na frente na questão da produtividade. O segundo ponto que eu queria destacar é a simplicidade dos visuais, ou seja, basicamente você tem visuais de linha, gráficos de coluna e gráficos de barra. Inclusive, esse gráfico de barra aqui, ele é bem bacana, olha só a ideia que eles tiveram. Então, é tudo muito simples, mas eu tenho certeza que existe todo um estudo, todo um planejamento aqui por trás. Eles não saem jogando os gráficos de qualquer forma. Então, veja a simplicidade e a genialidade desse gráfico de barras aqui no cantinho, ó, olha só. Para poder ganhar espaço, o que é que eles fizeram? Eles moveram os nomes das categorias para cima da barra. Normalmente, no Excel ou no Power BI, normalmente você vai ter, quando você vai criar um gráfico de barras, os nomes das séries vão estar aqui do lado. Então isso aí ocupa bastante espaço. Então fica ligado aí, eu vou deixar aqui em cima o card para um vídeo onde eu vou explicar como reproduzir
esse tipo de gráfico de barras no Power BI, ok? Para a gente poder aproveitar melhor o espaço, tirando essa ideia justamente aqui do Google Analytics. E aí você rolando para baixo, você vai ver, ó, que gráfico de linhas, outra coisa, os gráficos de linhas não tem muitas séries, então o máximo que eu vi aqui foram 3 séries, tá vendo? Então tudo muito simples, tudo muito informativo, letras grandes, para todo mundo poder ver os dados bem, de uma forma bem fácil, não ter confusão. Então aqui um mapinha, né? Mas a gente está acostumado a ver, muitas vezes nas propagandas dos cursos de dashboard, dos cursos de BI, dos cursos de ciência de dados, aqueles gráficos intrincados que no final das contas servem ao cientista de dados, ao analista, mas não ao seu público. Então, se você aí você sabe que aqui no canal a gente tem muitos vídeos focando nos contabilistas, nos administradores, e muitas vezes o seu cliente ali do seu escritório contábil, da sua consultoria, ele não é versado em dados. Então, da mesma forma que a maioria dos clientes do Google não são versados em dados, são pessoas que, embora trabalhem ali com marketing digital, mas os seus negócios que eles divulgam na internet são negócios simples. É o vendedor de sapato, é o dono do salão de cabeleireiro. Então, são pessoas que precisam de informação simples. Então, qual a lição que a gente tira aqui? Para que nossos painéis sejam bons, sejam úteis, ele precisa ser útil para o usuário final e não para a gente que quer demonstrar conhecimento. Então, é uma boa lição para a gente tirar para o nosso cliente, para o nosso gestor, para o nosso orientador acadêmico, os gráficos clássicos, os gráficos simples. Se são clássicos, se sobreviveram ao longo do tempo, existe um motivo para isso, e o Google Analytics é um exemplo de como isso pode ser bem utilizado. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar é justamente a simplicidade da utilização, a simplicidade para que o usuário possa interagir com esses gráficos. Você percebe que cada cardzinho, onde tem um visual, a informação é bem autocontida dentro de um tema. Então, basicamente, você tem uma quantidade boa de informações sobre aquele tema dentro de um mesmo visual. Mas, mesmo assim, dentro de cada card eu estou me referindo, por exemplo, a esse quadrinho aqui, e aqui dentro você tem um visual e tem algumas informações com as quais você pode interagir, mas são poucas opções, são poucos botões, eles privilegiam você ter mais visuais, um abaixo do outro, um acompanhando o outro, do que você ter um super visual com muitos botões para interagir. Então, meu amigo, minha amiga, esses 3 pontos são os pontos que eu queria trazer, destacar dentre vários que podem ser úteis para a gente aprender com a plataforma do Google Analytics em termos de produção de painéis e visualização de dados. Primeiro ponto, só recapitulando, é um visual limpo, um visual simples, sem exageros. O segundo ponto é a utilização de gráficos e visuais fáceis de entender, gráficos claros, gráficos clássicos, que vão ser muito, muito facilmente compreendidos pelo seu usuário final. E terceiro, justamente uma interação muito simples para que a vida do seu usuário se torne mais fácil no sentido de interagir com essas informações. Por hoje era isso, eu espero que você tenha aprendido um pouco, não comigo, mas com os gênios do Google, sobre visualização de dados e que você possa aplicar isso aí nos seus painéis. Então não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e fica com a gente no próximo vídeo que vai aparecer em algum lugar aqui. Um abraço e até a próxima.